Fala, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Olha só, estou te convidando para a última parte da nossa aula sobre arte do belo. Tá? Quero te convidar a uma reflexão para a arte no século XX e toda a decadência que a arte vive ao longo do século XX devido a três importantes fenômenos que antecederam o século XX. Uma lógica capitalista, que inseriu a ideia da cultura de massas, uma revolução industrial que possibilitou o avanço da técnica sobre a arte e o desenvolvimento de novas tecnologias, que de alguma maneira acabaram com a aura do artista e produziram uma arte totalmente mecanizada. O século XX assistiu tudo isso e eu te convido a acompanhar comigo essa aula, que ficou bem bacana. Você quer acompanhar comigo? Bora filosofar! Então, no primeiro ponto que eu quero discutir com vocês é entender que a arte do século XX, a concepção de belo, a concepção de estética do século XX, ela acaba sendo resultado de alguns fenômenos que antecederam o século XX. O século XX nada mais é, gente, do que uma consequência de séculos anteriores. E aí os grandes pensadores que pensaram a arte no século XX, eu vou apresentá-los para vocês agora, vão sempre associar a decadência da arte à Revolução Industrial, ao capitalismo e ao avanço da tecnologia. Os grandes pensadores que pensaram a arte no século XX, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Lewis Comfort, que eu vou apresentá-los para vocês agora, eles vão sempre ter uma ideia meio que parecida. O que levou à decadência da arte e o que destruiu a concepção do belo foi a lógica capitalista que ficou enraizada na cabeça das pessoas, foi a Revolução Industrial que possibilitou o avanço da técnica sobre a arte e o desenvolvimento de novas tecnologias, que tirou a importância do artista e colocou na própria tecnologia a importância para a produção artística. Então, o que vale a pena vocês a gente partir de um princípio? Tudo aquilo que se pensou arte até o século XIX, o século XX assiste uma grande decadência. Tá? Aquilo, por exemplo, que se produziu de arte na Idade Média, a questão do barroco, quando a gente pega ali o neoclassicismo ganhando força nessa transição para a modernidade, quando a gente pega toda aquela valorização da arte que foi até o século XIX, o século XX ele vai assistir a uma decadência disso. Mas quando a gente pega as manifestações artísticas no Brasil hoje, a arte hoje no Brasil está em uma profunda crise. Ela está numa profunda crise de valores, ela está numa profunda crise financeira, ela está numa profunda crise intelectual. E nós acabamos, e aí eu montando essa aula, começava a refletir o Brasil, nós acabamos sendo um pouco de cada um desses autores que nós vamos discutir. Por exemplo, o primeiro cara que vai falar com a gente sobre essa questão da concepção da arte é o Herbert Reed, um inglês que nasce no final do XIX, mas tem toda a sua produção intelectual no século XX. Tá? É importante vocês entenderem que ele não é filósofo, tá? Ele é um crítico de arte, que vai usar da filosofia para fazer sua análise sobre a arte. Ele é escritor e crítico de arte. Tá? E ele passa a entender que o século XX promoveu a arte como um produto industrial. Atenção, ele não está na escola de Frankfurt. Tá? Alguns de vocês já conhecem a escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt vai aparecer daqui a pouco. A escola de Frankfurt está na Alemanha. Mas, de alguma maneira, ele pensa parecido com a escola de Frankfurt. O Herbert Reed, quando ele olha para a arte, ele fala, a arte ela já não tem mais aquela essência concreta. Quando a gente contempla um quadro, quando a gente ouve uma música, quando a gente lê um texto, um poema, quando a gente vê uma obra artística, ela já não tem mais aquela essência concreta. A arte, a partir do momento que ela se torna uma mercadoria, ela perde aquela essência concreta, ela se torna subjetiva. E isso está diretamente ligado com uma lógica capitalista que está enraizada na cabeça da sociedade.
A grande crítica que ele vai fazer é partir da ideia de que as obras de arte, elas são cada vez mais subjetivas. Gente, como assim subjetivas? Elas são cada vez mais individuais. O artista, ele está tão desencantado com a própria arte que ele não pensa mais no coletivo. Percebam como que no século XX nós deixamos de ter grandes movimentos artísticos. Claro, houve movimentos intelectuais por parte dos artistas. Você pega no Brasil, por exemplo, a Semana da Arte Moderna. Mas a arte no século XX, por conta dela de alguma maneira reproduzir uma sociedade dividida em classes, que é uma sociedade que não pensa mais no coletivo, a arte ela foi perdendo aquela essência objetiva dela e foi se tornando subjetiva. E à medida que ela foi se tornando subjetiva, ela foi, como que eu posso dizer? Ela foi mergulhando numa lógica capitalista. E essa lógica capitalista tornou a arte uma mercadoria. O Herbert Reed, ele faz uma análise muito interessante. Acompanhe meu raciocínio que vocês vão entender perfeitamente. Ele vai dizer o seguinte, olha, ao longo da história, quem que teve a tutela sobre a arte? Quem foi o responsável pela arte durante a história da arte? Ele nem vai para os gregos, ele pensa só no mundo cristão ocidental. Por exemplo, durante a Idade Média, a arte estava sob tutela da Igreja Católica. O gótico. Você tem ali uma valorização da arte a partir de alguém que conduz o pensamento artístico. A igreja. E percebam como que a arte da Idade Média, ela sobrevive até hoje. Porque havia alguém, de forma objetiva, que pensava no coletivo da arte e produzia uma arte de uma essência objetiva. Quando a gente vai, por exemplo, para a modernidade, a arte está sob tutela da nobreza. Os grandes reis, que de alguma maneira incentivam a arte. Pense na obra moderna. Você pega, por exemplo, o classicismo, o barroco, nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Como que são manifestações artísticas que existiram até hoje? Elas são objetivas, elas são concretas. O Herbert Reed, quando ele olha para a arte nos tempos atuais, quem tem a tutela da arte? O capitalismo. A mercadoria, o capital. E para ele, isso vai provocar uma grande crise para o artista. O artista, ele vai entrar num conflito interior muito grande. Como ele entendeu, o artista nos dias de hoje, entendeu que a arte hoje é uma mercadoria, a arte hoje é um produto industrial, a arte hoje, ela segue uma lógica capitalista, ele vai entrar num conflito interno. É quase que uma briga interna nele. De um lado, ele vai ter a parte econômica. O artista que está inserido num contexto econômico, ele vai produzir aquilo que o mercado consome. Por outro lado, tem o seu lado ideológico, que defendeu o seu ideal político, o ideal social, o ideal de vários aspectos. E esse conflito, ele fica no artista. Ele diz que esse conflito que os artistas vivem faz com que os artistas, na maioria das vezes, tenham que vender a sua alma para a indústria. E entendam vender a alma não no sentido espiritual, vender a alma para o diabo. Não é disso que ele está dizendo. Vender a alma significa vender a sua essência. Vender aquilo que ele traz na sua natureza. O artista, de alguma maneira, ele abre mão dos seus princípios ideológicos para estar inserido no aspecto econômico da arte. E isso provoca, segundo Herbert Reed, uma profunda decadência da arte. Porque, de alguma maneira, esse artista ele não vai produzir mais aquilo que define ele como artista. De alguma maneira, aquele artista vai produzir aquilo que o mercado define o que deve ser um artista. Isso é vender a alma, que o Herbert Reed disse.
Ele ainda continua defendendo a ideia da separação entre pensamento e sensibilidade. Ele está entendendo que o artista, no século XX, ele começa a não produzir mais cultura, não produz mais arte. Ele começa a entender que vai haver uma supervalorização do pensamento. O artista, aquele que produz o belo, ou pelo menos que deveria produzir o belo, ele acaba toda hora tendo que estar escrevendo, falando. Aquele que não está desculpa, aquele que de alguma maneira viveu esse conflito, que ele não sabe se ele vai seguir o plano econômico ou o plano ideológico, ele está naquela natureza, e ele meio que sente a necessidade de ficar toda hora justificando a sua arte. Ele toda hora tem que estar escrevendo, trazendo para os dias de hoje. Ele tem que estar toda hora fazendo vídeo, conversando com os seus seguidores, justificando aquilo que ele está fazendo. Aos poucos ele vai abandonando o seu lado sensível, e aos poucos, o que ele vai fazendo? Ele vai mergulhando num lado intelectual. E veja o que acontece. O artista, ele vai passar mais tempo escrevendo e justificando sua arte do que produzindo arte. De alguma maneira, o que isso vai acontecer? Artista vira sinônimo de intelectual. Porque esse artista, como ele tem que estar toda hora justificando aquilo que ele está fazendo, toda hora ele tem que estar escrevendo ou falando sobre aquilo, ele não tem tempo para produzir mais. Percebam, por exemplo, ainda falando de Brasil, como que aqui no Brasil nós temos o hábito de chamar artistas de intelectuais? O que, na minha concepção, é um absurdo. Mas por que nós tanto chamamos artistas de intelectuais? Porque eles estão toda hora escrevendo. Eles estão toda hora emitindo opiniões sobre as coisas. Aí, Herbert Reed se pergunta, esse cara que está toda hora emitindo opinião, escrevendo, falando sobre, que hora que ele produz arte? Ele não produz mais. Porque ele já entendeu que a maneira dele estar nesse mercado, nesse produto industrial, é dando opinião, é participando do debate público, é sendo um formador de opinião. Como ele não tem mais tempo para produzir arte, a arte entra em decadência. Outro cara que eu quero discutir é o Lewis Mumford, um estadunidense, morreu há 30 anos, extremamente atual, e ele vai estudar o avanço da técnica sobre a arte. Lembra que eu falei para vocês? Para todos os pensadores que nós vamos discutir, há um motivo para a decadência da arte no século XX. A lógica capitalista, a Revolução Industrial, que possibilitou o avanço da técnica sobre a arte, e o desenvolvimento de novas tecnologias. Tá? Então, para o Herbert Reed, a gente viu essa lógica capitalista. Para o Lewis Mumford, a ideia é entender a sociedade pós-revolução industrial. Porque o que a Revolução Industrial fez? De alguma maneira, a técnica desenvolvida pós-revolução industrial, ela evolui tanto que ela se sobrepõe sobre a expressão artística. Gente, vamos pensar no hoje, por exemplo. Antes de ser professor, eu trabalhei com foto, com loja de foto, trabalhava com impressão de fotografia. Isso há 20 anos atrás. E eu me lembro como que um fotógrafo era um sujeito valorizado. Putz, o cara tirava uma foto boa, ele tinha todo aquele trabalho de levar até a loja de fotos, revelar o negativo, imprimir a foto. Ele tinha 36 poses só de opção, ele não podia errar. Um fotógrafo de casamento, por exemplo, ele não podia errar. Porque ele tinha um número de poses que um filme dava a ele. Então, a arte era muito mais valorizada do que a tecnologia, do que a técnica. O que esses últimos anos nós assistimos? Ao desenvolvimento da máquina fotográfica, por exemplo. Aquela concepção de curso de fotografia, técnicas de fotografia, as melhores câmeras, ficaram para trás. Hoje, por exemplo, cada vez menos você tem a dimensão da arte da fotografia.
Porque é algo tão comum nos dias de hoje, essa técnica de tirar foto, ela avançou tanto em direção à arte, que hoje é muito mais valorizada a própria técnica do que o artista. Porque você pega lá um iPhone de última geração, ou um Galaxy, um Samsung Galaxy de última geração, ele tem lá todas as ferramentas para que você tire boas fotos, e aí aquela cultura do fotógrafo ficou pelo caminho. Por quê? Porque na visão do Lewis Mumford, a técnica, a partir da Revolução Industrial, ela evolui tanto que o artista ele entra em decadência. O próprio artista se autodestrói. Para o Lewis Mumford, a linguagem da arte ela tem sido neutralizada por essa técnica. E, de alguma maneira, o que vai provocar? O artista ele acaba entrando num ciclo de autodestruição, que, de alguma maneira, faz com que o artista questione sua própria arte. Para que eu vou produzir? Para que eu vou estudar canto? Se existe hoje aplicativos onde eu canto mal pra caramba, esse aplicativo regula a minha voz, eu tenho uma voz perfeita a partir do aplicativo, e está resolvido. O estudo, a dedicação, ela entra onde? Ou seja, a arte entra em decadência. Um outro cara que está na mesma linha do Lewis Mumford, Henri Lefebvre, que ele vai entender que essa autodestruição que a arte provoca faz com que o artista ele abandone a representação do belo. Eu acho essa ideia dele genial. E eu tenho a impressão que ele está olhando para o Brasil quando ele está escrevendo isso. Gente, peguemos as grandes representações artísticas dos dias de hoje. Que, como eu disse, eu não quero entrar na polêmica se é arte ou não. Não é essa a intenção da aula. Mas quando eu pego determinadas músicas ou determinados textos ou determinadas pinturas ou coisas do gênero, será que aquele artista está buscando de fato o belo? Será que o artista hoje, ao produzir uma música, ele de fato está buscando o belo? Pensem, por exemplo, nos grandes maestros e músicos da modernidade. Pensem nos grandes instrumentistas que a gente teve no século XVII, XVIII. Pensem no sacrifício para alcançar a nota mais perfeita, para que quem ouvisse atingisse o mundo das ideias. Pensem hoje. Se esse é o mesmo objetivo. A grande reflexão que Lefebvre faz é entender que a arte, ela passa a substituir o belo por outras formas. A arte, por exemplo, torna-se protesto. A arte torna-se ideologia. A arte torna-se capital, grana. E aí a concepção daquilo que traz prazer para a alma, aquilo que transcende esse mundo, ficou pelo caminho. Ficou pelo caminho por quê? Porque nós passamos a deixar entrar na essência da arte o mercado, o capital. Faça uma busca rápida no Google depois da aula. Busquem lá as músicas que mais lucraram com ECAD. ECAD é a execução da música, em 2019. E percebam se aquela representação artística de música, ela teve a busca pelo belo, e belo não belo estético, belo aquilo que transcende, aquilo que me leva para o mundo das ideias, ou se ela teve como objetivo outras formas de representação. E o Lefebvre, ele continua, e ele entende que a cultura de massa, ela suplantou a arte. A necessidade das massas, a necessidade de não gerar uma reflexão sobre algum assunto, ela, de alguma maneira, engoliu a arte. Então, se eu chego numa gravadora hoje, com um poema, vamos pegar, por exemplo, as grandes músicas do tropicalismo no Brasil, década de 60 e 70.
Eu não sei se essa música vai ser executada nas rádios hoje. Porque a arte ela tem que atender a uma cultura de massas. A arte, de alguma maneira, ela tem que chegar naquilo que o povão quer. E isso leva o artista a quê? A esse movimento autodestrutivo. Porque ou ele, voltando na primeira tese nossa do Herbert Reed, ou ele começa a produzir aquilo que o mercado exige, ou ele continua levantando bandeira política, ideológica da arte e acaba sendo engolido por esse sistema. E aí aqueles que de fato produzem arte, do ponto de vista do mundo do belo, hoje já não tem mais tanto espaço nos ambientes. Bom, Walter Benjamin, eu tenho que deixar isso aqui completo, não ficar confuso. Walter Benjamin, ele é um dos teóricos da chamada Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt é um movimento inaugurado em 1929, na Universidade de Frankfurt. Tá? Eles vão criar lá um instituto chamado Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt, onde eles vão desenvolver uma teoria crítica em relação à sociedade. Eles vão fazer duras críticas à sociedade do século XX. E a principal crítica que eles fazem é ao capitalismo. E o Benjamin, ele vai fazer uma reflexão do avanço do capitalismo sobre a arte. E o ponto de partida dele é entender que a tecnologia, ela serve para satisfazer essa cultura de massas. A cultura de massas que a gente acabou de ver no Lefebvre vai ser retomada pelo Benjamin. Lembra? 3 aspectos destruíram a arte. Capitalismo, técnica, a partir da Revolução Industrial, e essa tecnologia. E o Walter Benjamin, ele vai desenvolver um estudo onde ele vai entender essas novas tecnologias a partir do cinema, a partir da fotografia e a partir da televisão. Que são, no início do século XX, as 3 formas de representação artísticas que viraram massa, que passaram a massificar. Porque, por exemplo, pintura, literatura, já não está inserida numa cultura de massas. As outras manifestações culturais, elas atingem uma elite ideológica, uma elite intelectual. A massa, ela consome o quê? Cinema, televisão e fotografia. E o Walter Benjamin, ele quer entender de que maneira essas 3 manifestações de cultura alteraram a vida das pessoas. E o ponto que ele parte para entender isso é entender que essas novas tecnologias, elas ampliaram o acesso das pessoas às obras de arte. Porque cinema, fotografia e televisão se tornam arte de reprodução. Então, o ator, ele nada mais está fazendo que reproduzir algo. Representar algo. Uma fotografia nada mais é do que uma reprodução de uma paisagem, de uma figura. Então, o avanço, presta atenção nisso, o avanço da tecnologia deve ser refletido na arte, porque com o avanço dessas tecnologias, segundo Walter Benjamin, as pessoas passaram a ter mais acesso às obras. Portanto, ampliou a cultura de massas. Ampliou a cultura de massas. Antes do cinema, da fotografia e da televisão, somente quem tinha dinheiro tinha acesso à cultura e à arte. Agora não mais. E o que isso provoca? Isso vai provocar, de alguma maneira, a mudança da relação das pessoas com a arte. Porque a arte ficou mais acessível e ficou mais plural. Então, veja, se antes eu queria ver um quadro de algum pintor importante do século XIX, se eu queria ver um Van Gogh, por exemplo, eu tinha que ir lá no museu, lá na França, olhar aquele quadro, contemplar aquele quadro. Era uma arte contemplativa. A cultura de massas, por exemplo, a partir da fotografia, tirou essa dimensão da arte. Porque agora eu tenho uma foto, no início do século XX, numa revista, por exemplo,
onde lá eu tenho a foto daquele quadro do Van Gogh. Então, a tecnologia simplificou a arte, porque ampliou o acesso e ampliou a possibilidade de mais pessoas fazerem arte. O que a televisão fez? Colocou outras pessoas como artistas. Então, tornou a arte plural. E que consequências o Walter Benjamin vai identificar? Primeiro, ele vai identificar que houve um declínio da aura do artista. Porque antes se imaginava o artista. Você pega, por exemplo, numa novela, numa radionovela. Então, as pessoas do início do século XX que ouviam radionovela, ouviam aquela voz fazia imaginar quem era o artista, projetava na mente da pessoa uma dimensão contemplativa do artista. Com a tecnologia, isso acabou. Porque eu tenho acesso ao artista por meio do cinema, da fotografia, da televisão. Olha como você pode aplicar isso em redes sociais. Percebam como que por meio de redes sociais como o Instagram, por exemplo, nós estamos cada vez mais próximos de nossos artistas. Tem uma banda que eu gosto muito e que eu falo, putz, os caras são bons. Outro dia eu mandei uma mensagem pro vocalista da banda, via DM, que eu ia usar uma música dele na minha aula, falou, tal, sua música, tá? Eu falei, mandei mensagem, mas quanto que o cara vai responder? A gente troca ideia agora. Toda semana eu mando uma mensagem para ele alguma coisa, de boa. Por quê? Porque aumentou o acesso. A tecnologia formou essa cultura de massas. Quando eu penso naquele artista, já não tem mais aquela dimensão de uma aura. Não. Porque ele está acessível a mim. Uma outra consequência que o Walter Benjamin vai entender é que, por meio do cinema, nós passamos a ter mais uma politização das massas. Porque os filmes passaram a ser, aos poucos, grandes representações políticas, onde as massas passam a ter voz. Também, a gente tem uma democratização da arte, que todo mundo vai ter acesso. Eu não preciso ir mais no Museu do Louvre para ver a Mona Lisa. Eu vou no Google lá e busco. Ok? E por último, a arte ela deixa de ser contemplativa e passa a ser espetacular. A gente perde aquela aura de contemplar a arte. Aquilo que o Aristóteles chamava de arte do belo. Perdeu. Aquilo que o Platão chamava de mundo das ideias. Acabou. Agora a arte ela se torna algo espetacular. Espetacular, gente, no sentido de atrair as massas. Eu preciso fazer coisas que as massas queiram comprar. Então ela ganha um caráter de um grande espetáculo. Ela ganha ali uma aura de um grande de algo no superlativo. Porque ela não leva mais a uma reflexão. E para a gente encerrar, Adorno e Horkheimer também são teóricos da escola de Frankfurt, tá? Eles são os criadores da escola de Frankfurt e vão entender a arte como uma indústria cultural. A arte nada mais é do que algo que representa e que reproduz uma lógica capitalista. Olha que interessante a reflexão que eles fazem. Eles querem entender como que houve esse avanço tecnológico em direção à arte. A tecnologia, ela caminhou e chegou na arte. E para o Adorno e para o Horkheimer, num texto deles maravilhoso chamado A Dialética do Esclarecimento, o que foi acontecendo com a arte? A arte, olha que interessante para você colocar na tua redação. A arte nada mais fez do que reproduzir uma lógica capitalista. A arte passa a reproduzir uma lógica capitalista. E que lógica capitalista é essa? A arte, ela avança do plano econômico
O ponto de partida da arte já não é mais o plano ideológico, e sim um plano econômico, para depois atingir outros planos, social e, por último, ideológico. Mas o ponto de partida da arte é o aspecto econômico que ela gera. E aí, vejam, olha que lógica maravilhosa do Adorno e do Horkheimer. Aqueles que detêm o poder econômico, aqueles que detêm o capital, tornam-se formadores de opinião e começam a construir um plano ideológico sobre a população. Porque eles têm uma capacidade intelectual para isso? Não. Mas porque eles seguem essa lógica econômica. Então a arte nada mais fez do que reproduzir uma lógica capitalista. O avanço tecnológico sobre a arte tende a reproduzir essa lógica, em que aqueles que detêm o capital, a infraestrutura, passam a controlar a ideologia, a sua estrutura. Pensem no pensamento marxista. E o que isso acaba fazendo? De alguma maneira, a arte passa a ser o instrumento de aliviar frustrações e de não produzir no indivíduo questionamentos. Como a arte, ela não é uma arte ideológica e sim econômica, eu alivio as minhas frustrações quando eu compro aquilo que a arte determina para eu comprar. Quando eu consumo aquilo que aquele artista consome. O lazer passa a ser determinado pelos ricos, pelos artistas. E como nós, de alguma maneira, só reproduzimos essa lógica, de alguma maneira a gente só participa dessa lógica, a gente não pensa mais, não questiona. E aí o que a arte vira? A arte deixa de ser um valor de consciência e passa a ser um instrumento de alienação. E aí, representações artísticas como filmes e novelas não nos permitem pensar, nos permitem reproduzir essa. Pensem, por exemplo, nas novelas. Graças a Deus, eu tenho me livrado desse vício de televisão de uns tempos para cá. E um deles era novela. Sempre gostei muito de novela. Mas de uns tempos para cá, tenho me distanciado um pouco disso. Pensem nas novelas. Se elas geram em nós um instrumento de questionamento, ou desejo de consumir aquilo que os atores consomem para aliviar nossas frustrações. Pensem nos filmes. Pensem nas músicas. Como ela está inserida dentro dessa questão das massas, ela perdeu completamente a sua finalidade de questionamento. Logo, a arte entra numa profunda decadência.